O conceito de polifonia é um dos mais importantes daqueles formulados por Bakhtin. Para entendê-lo melhor, é importante que nós possamos olhar com cuidado para o livro Problemas da Poética de Dostoiévski que nós estamos vendo e entender todos os elementos que compõem esse conceito. No vídeo de hoje, nós continuamos no capítulo 2, a personagem e seu enfoque pelo autor na obra de Dostoiévski. Nós vamos olhar a parte final desse capítulo. Nesse capítulo, para quem está acompanhando com a leitura do livro, eu parto da página da minha edição 65 do seguinte parágrafo. A autoconsciência como dominante artístico na construção do modelo do herói pressupõe ainda uma nova posição radical do autor em relação ao indivíduo representado. Que nova posição radical do autor é essa? É uma posição, como nós já estamos falando nos outros vídeos, em que o autor passa a trazer o mundo através da autoconsciência da personagem. Então, o mundo objetivo, o mundo exterior, o mundo que nos é apresentado, ele é dado a partir da visão da personagem, da autoconsciência da personagem, do modo como ela vê o mundo, como ela vê o outro e, claro, como ela se vê. Nessa nova posição do autor, em que o mundo é dado a partir da autoconsciência do outro, o autor não mais concluirá a personagem, o autor não mais dirá quem a personagem é. Ele não mais se sentirá autorizado a fazer da personagem um objeto morto sobre o qual seja possível dizer o que ele é de uma vez por todas. Aí, prosseguindo na sua discussão, novamente o Bakhtin retoma a novela Gente Pobre, do Dostoiévski. Nessa novela, um dos personagens principais, o Makar Devushkin, ele se revolta com a leitura que ele faz da obra O Capote, do Gogol. Por quê? Porque nessa obra do Gogol, o personagem principal, que também é um funcionário público, assim como o Makar Devushkin, no Gogol, o personagem principal é o Akaki Akakievich, ele, digamos, vive como se espera de um funcionário público e morre como se espera de um funcionário público. A vida dele já vem toda pré-determinada. E o Makar Devushkin vai se revoltar com isso. Porque predeterminar o homem é matá-lo em vida. É não respeitar a possibilidade do ser humano mudar. É não olhar de fato para a questão de que os homens estão sempre em mudança, que os homens podem sempre mudar, que eles são sempre inconcluídos e, do ponto de vista do autor, inconclusíveis. Ninguém pode dar a última palavra, dizer como uma personagem ou como uma pessoa é. Então, o que o Dostoiévski pretende mostrar a partir dessa nova posição do autor, que não mais focaliza o personagem de fora, mas traz a autoconsciência da personagem a partir da qual o mundo é dado. O Dostoiévski quer mostrar a inconclusibilidade do homem. Se nessa novela, Gente Pobre, o Makar Devushkin se revolta com a leitura de uma obra literária, que é O Capote, em outras obras, os heróis vão se revoltar com definições de outros sujeitos, com palavras que pretendem terminá-los, com palavras que pretendem concluí-los, com palavras que pretendem dizer o que eles são de uma vez por todas, de outros personagens, ou até de correntes ideológicas do pensamento. Nesse sentido, vai dizer o Bakhtin, enquanto o homem está vivo, ele vive pelo fato de ainda não ter rematado nem dito a sua última palavra. Ou seja, enquanto nós permanecemos vivos, nós podemos sempre mudar. Também a personagem, nesse mundo do romance dostoiévskiano, ela sempre pode mudar. A ninguém é dada a autoridade de dar a última palavra a essa personagem, de impor a última palavra a essa personagem, de dizer de uma vez por todas quem ela é. Isso requer um novo modo de representação em que o autor não mais trará essa última palavra, mas ele focalizará o mundo a partir da autoconsciência das personagens.
Continuando nas suas discussões, o Bakhtin novamente retoma o Memórias do Subsolo, um livro que ele já havia comentado, do Dostoiévski, em que o Homem do Subsolo, esse personagem principal, que alguns críticos também vão chamar de o paradoxalista, esse Homem do Subsolo, por exemplo, pontua aqui nesse capítulo Bakhtin, ele polemiza com os socialistas. Por que ele polemiza com os socialistas? Porque existem algumas teorias do campo do socialismo que pretendem usar o homem como uma medida fixa a partir da qual seja possível fazer projeções, fazer cálculos e predizer o futuro, como se o homem fosse uma unidade fixa. Fazer isso com o homem, pré-determiná-lo, dizer o que ele é de uma vez por todas, contar com o homem como algo acabado e estático, com certeza não é olhar o homem do ponto de vista que o Dostoiévski está olhando, pelo menos assim entende o Bakhtin. Não é olhar a inconclusibilidade do homem. Então, também o Homem do Subsolo, na medida em que ele se revolta, em que ele polemiza com os socialistas, ele está polemizando com essa ideia de acabar o homem, de concluí-lo, de dizer de uma vez por todas o que o homem é. Vai dizer o Bakhtin: o homem nunca coincide consigo mesmo. Por quê? Porque o tempo todo nós podemos mudar e estamos mudando. Então, dirá o Bakhtin, a verdade sobre o homem na boca dos outros é sempre uma mentira que o humilha e o mortifica. Por quê? Veja, nós falamos do Makar Vuchikin, que polemiza com uma obra literária. Nós falamos do Homem do Subsolo, que polemiza com uma corrente do pensamento, com uma certa vertente aí do socialismo. Mas, nos romances, muitas vezes as personagens elas polemizam com outras personagens que querem pré-determiná-las. Então, o Bakhtin vai trazer exemplos de outras obras do Dostoiévski, de outros textos do Dostoiévski, em que, às vezes, um personagem quer predizer o que o outro vai fazer. Da próxima vez que acontecer tal situação, aquela pessoa vai agir desse modo. Predeterminar o outro, procurar olhar para dentro da consciência do homem e imaginar que nós sejamos capazes de dizer o que o outro pensa, de dizer o que o outro é e de dizer como o outro vai agir no futuro, é algo que, nas palavras aí do Bakhtin, humilha o homem, o mortifica, o torna morto, né? É uma mentira, porque a verdade é que o homem é sempre inconclusível. Então eu, como pessoa, a personagem, ninguém pode dizer o que o outro é de uma vez por todas e imaginar que você pode entrar dentro, seja capaz de ter a habilidade de entrar dentro da cabeça do outro e predeterminar o que ele pensa e como ele agirá no futuro. Por isso mesmo, o Bakhtin vai entender que o Dostoiévski, ele, de alguma maneira, critica e criticava à época a psicologia da sua época. Porque seria uma psicologia que coisifica o homem, a alma do homem. Haveria uma coisificação da alma do homem. O próprio Bakhtin lembra aqui que o Dostoiévski mesmo não usa a palavra coisificação, mas no entender do Bakhtin é a palavra que melhor designa essa crítica do Dostoiévski à psicologia da época. Há uma certa psicologia. Que psicologia é essa? Aquela psicologia que, como esses personagens, imagina-se capaz de entrar na consciência do outro e dizer o que o outro é. E dizendo o que o outro é, olhando esse outro como alguém estável, alguém que não muda, pré-determinar como o outro agiu ou agirá. Então, essa psicologia que se sente capaz de explicar os comportamentos humanos como se os homens fossem estáveis, ela é criticada pelo Dostoiévski. Assim entende o Bakhtin. Para não incorrer nesse tipo de psicologia que mortifica o homem, de personagens que tentam também predizer o que o outro vai dizer, de correntes do pensamento ideológico que tomam o homem como coisa morta, de obras literárias
que predefinem e que dizem de uma vez por todas o que o personagem é, ou seja, contra todas essas manifestações de correntes do pensamento e de comportamentos individuais que pretendem coisificar o homem, acabar com o homem, mortificá-lo, fazê-lo coisa morta, acabada e fixa, o Dostoiévski vai buscar uma nova posição de autor em que entenda o outro como inconclusível, como inconcluído, como em eterno processo de formação e de mudança. E para entender o outro desse modo, vai ser necessário uma nova posição, que é uma posição dialógica, em que eu dialogo com o outro, para que o outro vá me dizendo como ele é e como ele está e como ele vai mudando. E não que eu, de um ponto de vista distanciado, longe do outro, diga o que o outro é e predefina esse outro como alguém que não muda. Vai dizer o Bakhtin, então. Portanto, para o autor, o herói não é um ele, sobre quem eu falo, mas um tu, com quem eu falo. Esse é o grande diálogo do romance. Um romance em que as consciências dialogam em pé de igualdade. Então, nenhuma personagem pode dar conclusão ao outro, assim como o próprio autor, que também é um participante do diálogo, não vai concluir a consciência de uma determinada personagem. Vai respeitar a inconclusibilidade de princípio do ser humano. O fato de que o ser humano sempre está em constante mudança. Então, essa personagem do Dostoiévski, né, é uma personagem em que é necessário ao autor respeitá-la como um outro, como um tu, com o qual eu falo, com o qual o autor fala. E isso, dirá o Bakhtin, faz parte do plano artístico do Dostoiévski. Então, o Dostoiévski, no entender do Bakhtin, ele cria um novo tipo de romance em que o autor não fala mais sobre um personagem, mas com um personagem. Ele muda o modo de representação de um autor que está fora falando sobre personagens para um autor que vem ao lado das personagens dialogar com elas e respeitar a autoconsciência dessas personagens, respeitar a inconclusibilidade do homem. Isso, dirá o Bakhtin, é um plano artístico do Dostoiévski, é uma vontade artística do Dostoiévski. Diferente de outros romances monológicos, diria o Bakhtin, em que o autor está distante e dizendo sobre a personagem, falando sobre ela. Aqui o autor fala com ela. Veja, portanto, que existem algumas características, o respeito à inconclusibilidade do homem, essa nova posição do autor que está ao lado da personagem, que vão nos trazendo pontos para que nós possamos falar em polifonia, pelo menos do modo como Bakhtin entendeu inicialmente no romance de Dostoiévski. Se você depois quiser fazer uma pesquisa em que você vai expandir esse conceito, ok, mas é interessante que você compreenda inicialmente quais são as bases a partir das quais o Bakhtin formula essa ideia de polifonia, um diálogo de consciências, de várias consciências em pé de igualdade, entre as quais está o autor também em pé de igualdade, mas que se dá na visão do Bakhtin, nessa tese, digamos, inicial dele, dentro de um gênero específico, que é o romance, e que tem características específicas, entre as quais o fato de que existe um autor que é, sim, o criador das outras consciências, mas que não faz dessas consciências coisas e, no seu plano artístico, pretende dialogar com elas. Essa é uma questão aí polêmica, então vamos ver o que diz o Bakhtin. A palavra do herói é criada pelo autor, mas criada de tal modo que ela possa desenvolver até o fim a sua lógica interna e a sua autonomia enquanto palavra do outro, enquanto palavra do próprio herói. Ou seja, será que é possível falar em polifonia? Porque existem críticos literários já desde da época em que o Bakhtin escrevia e depois outros críticos literários que inclusive cujas as análises inclusive implicaram o modo como Bakhtin foi recepcionado no Ocidente,
que vão confrontar essa ideia de polifonia do Bakhtin, vão dizer que não é possível falar em polifonia, porque o autor ele não é só mais uma das consciências, ele é a consciência criadora das outras. E o Bakhtin vai dizer, sim, o autor é a consciência criadora das outras, mas diferentemente do romance monológico, que eu crio consciências para fazer delas coisa, falar sobre elas, até permitir algum desenvolvimento das suas ideologias, mas para, no fim, colocar a minha ideologia como a vencedora, aqui no plano artístico do Dostoiévski, entenderá o Bakhtin, existem várias consciências que são equipotentes, equipolentes, estão em pé de igualdade, podem dialogar. O autor vai permitir que elas desenvolvam ao máximo as suas próprias características, as suas próprias ideias, as suas próprias ideologias. Inclusive, isso vai reverberar naquilo que nós já vimos em outros vídeos, que é o fato de que a crítica às vezes se perde procurando identificar qual é a ideologia do Dostoiévski que está expressa por um determinado personagem, enquanto na verdade entenderá o Bakhtin que o Dostoiévski mesmo ele não está ali representado, ou pelo menos não diretamente representado, mas permitindo que cada personagem traga e desenvolva suas próprias ideologias a partir da sua própria consciência. Então, embora haja sim um autor que é diferenciado porque ele cria e organiza as outras vozes, no entender do Bakhtin isso não corrompe a ideia de polifonia, porque nessa polifonia, embora haja um criador e organizador das vozes, essas vozes todas são respeitadas na medida em que eu não faço da consciência dos outros coisa. Então essa é uma das características fundamentais quando se pretende falar de polifonia. Será que existe o respeito à consciência dos outros, a inconclusibilidade da nossa consciência e informação? E será que eu, enquanto pesquisador, estou olhando para o fato de que o Bakhtin discute isso dentro de um gênero específico, que é o romance, e ele discute isso e nesse gênero em que existe um autor criador que cria essas consciências, porque às vezes nós vamos olhar para outros gêneros discursivos em que não existe um autor criador. Então, quando nós vamos falar de polifonia ali, se for possível falar, é necessário, eu entendo, nós olharmos para essa discussão do Bakhtin e vermos quanto ou se é possível levarmos essa questão da polifonia para outros gêneros discursivos. Pois será que existe um autor criador? Será que esse autor criador é alguém que vem ao plano das personagens para dialogar com ela? Será que todas as consciências representadas elas estão sendo respeitadas no seu desenvolvimento enquanto uma consciência, sem que o autor ou outro personagem faça delas coisas, imponha a elas uma palavra final? Bom, na sequência, o Bakhtin faz uma espécie de pausa, aí, como se fosse iniciar uma nova sessão, mas sem título no texto, e ele começa a falar de um livro do Vinogradov, que é A Linguagem da Literatura de Ficção. E nesse texto do Vinogradov, o Vinogradov comenta sobre o projeto do Tchernishevsky de escrever um romance que seria a Pérola da Criação. Bom, nessa Pérola da Criação, a ideia do autor é que não haveriam vestígios das suas próprias simpatias pessoais e que cada personagem falaria por si mesmo, de alguma maneira próxima à ideia de polifonia que está sendo desenvolvida no Dostoiévski, conforme o entende o Bakhtin. Mas o que vai dizer o Bakhtin? Embora na polifonia cada personagem fale por si mesma, que eu respeite a autonomia dessas personagens, o desenvolvimento ideológico dessas personagens, nessa concepção aí, né, da Pérola da Criação, haveria uma ausência de posição do autor. Não haveria um autor. E vai entender o Bakhtin que é impossível uma obra sem posição de autor. Então veja, inclusive existe isso. Às vezes as pessoas acreditam que polifonia é uma ausência de posição de autor, mas não é isso que o Bakhtin está dizendo. Ele está dizendo que existe uma posição do autor, é uma nova posição. Uma posição em que o autor não fala sobre a personagem, mas com a personagem, ou seja, o autor dialoga com a personagem, o autor estabelece uma interação dialógica com a personagem.
Então, dirá o Bakhtin, não se trata da ausência, mas da nova posição do autor. Uma posição do autor em que as personagens se revelam sem a avaliação conclusiva do autor. Como nós vimos no vídeo passado, o autor vai procurar procedimentos que provoquem a personagem a dizer quem ela é. Ao invés do autor dizer quem a personagem é, trazer um conjunto de características a partir das quais seja possível dizer quem a personagem é, o autor vai provocar, através de procedimentos artísticos, essa personagem a dizer quem ela é. Bom, em Chernyshevsky, a nova posição do autor seria, no entender do Bakhtin, negativa. Né? É uma ausência de autor. Mas no romance polifônico, não. No romance polifônico não existe ausência, existe uma nova posição do autor. E essa posição, dirá o Bakhtin, ela é positiva, ela existe, ela é ativa. É uma atividade dialógica do autor. Então o autor se coloca como um participante do grande diálogo. As personagens nesse romance polifônico não estarão ao lado do autor e serão tão inacabadas quanto ele. Então o autor mesmo se reconhece como uma consciência inacabada e também as personagens como consciências inacabadas e se permite dialogar com essas personagens inacabadas. Portanto, diferentemente desse projeto do Chernyshevsky de criar um romance sem posição de autor, o que está dizendo Bakhtin? No romance polifônico existe uma posição do autor, uma posição dialógica, uma posição em que o autor se coloca em diálogo, em interação com as personagens, reconhecendo a inconclusibilidade delas, mas também a inconclusibilidade dele, do autor. Bom, como conseguirá isso? Dirá o Bakhtin. Para tanto, o Dostoiévski precisou ampliar a sua consciência para abranger as consciências dos outros personagens, das demais personagens. Nessa consciência abrangente do autor, que permite existirem outras consciências e dialogar com essas outras consciências, haverá uma nova forma de interação, uma comunicação dialógica especial, em que o autor procurará trazer as profundezas inconclusíveis do homem, aquilo que nós já falamos reiteradas vezes. O autor vai procurar mostrar essa inconclusibilidade do ser humano através de métodos artísticos que levem essa personagem a se revelar. É um novo tipo de comunicação dialógica, porque, como eu já disse algumas vezes, o autor não fala mais sobre a personagem, mas fala com a personagem. Então não é uma ausência de posição de autor, é uma posição nova e ativa em que o autor dialoga com as personagens. Na sequência, o Bakhtin passa a fazer uma espécie de nova sessão, novamente não marcada aí por algum título, mas ele dá um espaço no texto, em que ele começa a comentar a respeito do texto Três Mortes do Tolstói. Bom, no mundo aí do Tolstói, há três planos nesse livro Três Mortes, três planos que se ignoram, da senhora, do cocheiro e da árvore. Então você tem uma história em que um cocheiro está levando uma senhora enferma, mas esse cocheiro, ele pega as botas de um outro cocheiro que estava morrendo. Quando esse outro cocheiro que estava morrendo morre, esse cocheiro que leva a velha senhora vai lá e corta uma árvore para fazer uma cruz para esse cocheiro que morreu. Então eu tenho três mortes: a da senhora, a do cocheiro, desse primeiro cocheiro aí cujas botas são utilizadas pelo cocheiro que leva a velha senhora, e a árvore. Então eu tenho três mortes. Bom, tem três planos de representação. Poderia haver uma interação dialógica, mas no entender do Bakhtin não há. Esses três planos são unidos pela consciência una do autor, que possui um excedente campo de visão. Quem conhece as três vidas, quem conhece as três mortes,
Quem conhece como elas se relacionam? O autor. As três personagens não se conhecem. A velha senhora nada sabe da árvore. O cocheiro que morreu nada sabe da árvore, nada sabe da senhora. Ou seja, não existem interações dialógicas entre elas. Dirá então o Bakhtin. Entre as personagens não existem relações dialógicas. Os seus mundos são mundos que se ignoram. Também o autor não dialoga com elas. Veja, o autor está distante. Tão distante que ele sabe sobre a senhora, sobre o cocheiro, sobre a árvore, e sabe mais do que todas elas, porque elas se ignoram mutuamente, mas o único que conhece os três é o autor, que fala deles, portanto, de distância. Ele não está no plano delas, conversando com elas. Também o autor não dialoga com elas. A posição delas não pode confrontar o autor. E veja que no romance polifônico, as posições dos personagens, elas podem ser, inclusive, contrárias à posição do autor. Elas podem confrontar o autor. O autor vai permitir esse desenvolvimento, sem nunca dar a palavra final que remate o diálogo. Não há, portanto, grande diálogo, porque o autor não está em pé de igualdade com as personagens, as próprias personagens não dialogam. Veja, a consciência de uma não entra no campo de consciência da outra. Elas não se conhecem. As ideias delas, as ideologias delas não são partilhadas pelo diálogo. Por exemplo, se essa velha senhora tem uma ideia a respeito do mundo, se o cocheiro que morreu tem uma ideia a respeito do mundo, essas diferentes ideias nunca são confrontadas por eles em algum diálogo que permitisse que, a partir desse diálogo, o que eles conversaram ali num diálogo composicionalmente expresso adentrasse a consciência deles, fosse na consciência deles pensada, reelaborada, refletida e pudesse voltar inclusive em outros diálogos composicionalmente expressos com os mesmos personagens ou com outros. Então não existe uma interação dialógica que vá sendo feita e refeita, formulada e reformulada várias vezes ao longo do romance, mostrando aí o desenvolvimento dialógico do grande diálogo do romance. Bom, como aí faz o Bakhtin uma espécie de exercício, né? Como seria o livro Três Mortes, né, se fosse escrito pelo Dostoiévski? No mundo do Dostoiévski, cada personagem precisaria tomar consciência da outra personagem, precisaria dialogar. O grande, digamos assim, diferencial, o ponto crucial dos romances polifônicos no Dostoiévski é essa possibilidade do diálogo. É o fato de que essas consciências se confrontem pelos diálogos, que elas dialoguem, que as ideias delas possam estar em confronto. E vejamos aqui que nesse livro, especificamente, do Tolstói, não existe isso, né? Obviamente, o próprio Bakhtin faz a ressalva, ele já traz esse livro justamente porque ele é exemplar daquilo que não é o Dostoiévski, né? Ele não está dizendo que não possam existir outras relações dialógicas nos livros do Tolstói. Ele está pegando esse aqui para mostrar que existem três planos, três personagens que não interagem dialogicamente. Além disso, dirá o Bakhtin, o autor não teria nenhum excedente essencial de visão. Ou seja, o autor não pode saber mais que a personagem. Nós vamos ver que nos romances polifônicos, o autor ele está junto com a personagem. Ele não tem uma excedência, ele não vê a personagem de longe, no tempo. Ele não vê, sabendo que ela não sabe do passado ou do futuro. Ele não vê a personagem de longe em termos espaciais, ele está junto com a personagem. Então ele também não sabe aquilo que a personagem não sabe. Inclusive em termos valorativos. Ele não se distancia da personagem para valorá-la, para dizer se ela é boa, se ela é má. Ele acompanha a personagem. Bom, se fosse um romance do Dostoiévski, no entender do Bakhtin, o autor organizaria o diálogo e participaria do diálogo. Bom, além disso, vai dizer o Bakhtin, o Dostoiévski não retrataria a morte, mas a vida.
Porque é na vida que eu tenho a consciência inacabada. O que interessa como ponto de representação para o Dostoiévski? As autoconsciências. As consciências é informação, o modo como eu, na minha autoconsciência, me vejo, vejo o outro, vejo o mundo. Cada uma dessas autoconsciências, dessas consciências dos outros em informação, é que são interessantes no romance dialógico, no romance polifônico. Bom, então a morte em si, como ela não mais mostra a inconclusibilidade humana, ela não tem grande interesse nos romances polifônicos. Porque ali eu já não tenho mais a representação dessa vida em informação, dessa consciência em informação. Claro que podem aparecer e aparecem mortes nos romances polifônicos do Dostoiévski, mas essas mortes muitas vezes elas servem para suscitarem reflexões na autoconsciência dos personagens, discussões, debates, interações dialógicas que mostrem essa vida em formação, essa nossa contínua formação da nossa consciência. Bom, portanto, a morte não tem grande interesse na representação nos romances polifônicos, porque ela não permite ver a autoconsciência em formação. O que o personagem precisa conhecer? Ele precisa conhecer todas as vozes, todas as ideias, todas as ideologias com as quais ele se confronta, com as quais possam atingi-lo, fazer com que ele mude o seu modo de ver a si, de ver ao outro, de ver ao mundo. Então, na vida, a consciência está inacabada e todas as ideias, todas as vozes importantes atingem a personagem. Veja, lá em Três Mortes, se o cocheiro tinha uma ideia de vida e a senhora tinha uma ideia a respeito do mundo, que eram ideias diferentes, conflitantes, elas não se conheciam. Isso não permite que elas debatam, que as ideias diferentes delas adentrem as autoconsciências delas e lá sejam reformuladas, sejam pensadas. E vai dizer o Bakhtin, no romance polifônico, não, todas as ideias importantes, todas as ideologias importantes, todas as vozes que trazem essas ideias, que trazem essas ideologias e que sejam importantes para o herói precisa conhecer, o personagem precisa conhecer. Então, o Bakhtin traz um trecho de Crime e Castigo que, já logo no início de Crime e Castigo, o Raskolnikov, que é o personagem principal do Crime e Castigo, ele vai dialogar interiormente, na sua autoconsciência, com uma série de vozes, com uma série de ideias, com uma série de ideologias. Todas elas já estão presentes ali no diálogo interior do Raskolnikov. Porém, o que ele está debatendo aí nesse trecho que o Bakhtin traz? O Raskolnikov é um jovem pobre, enfim, e uma das soluções, digamos, para a vida dele, né, que a mãe está propondo, é que a irmã do Raskolnikov se case com um homem que tem dinheiro, mas essa irmã dele não gosta, não tem nenhuma afetividade com esse homem, e porque ela se casando com esse homem, eles poderiam ter uma vida melhor. E, inclusive, fornecer uma vida melhor para o Raskolnikov. Mas o Raskolnikov, ele se revolta com isso, ele não quer, digamos, penalizar a irmã por isso. Bom, e aí ele vai trazendo no seu diálogo interior, na representação do seu diálogo interior, o autor traz, o Raskolnikov pensando nessas vozes. Então, por exemplo, tem um trecho ali de Crime e Castigo, né, que é assim, e note-se que tem ainda Rodya, o magnífico Rodya, o primogênito. É o Raskolnikov trazendo uma representação da voz da mãe dele, como a mãe dele falaria, né? Olha, ainda tem o Rodya, que é o Raskolnikov, o magnífico Rodya, o primogênito, nós temos que pensar nele. Agora, o que acontece? Essa voz, embora seja uma voz, aspas, da mãe, que o Raskolnikov que está simulando dentro do seu diálogo interior, nessa voz dela, que já integra o seu microdiálogo, existem pelo menos duas vozes. A voz afetiva da mãe, pensando no filho, e a voz de revolta ou de amargura do Raskolnikov, que não quer aceitar aquilo. Por isso vai dizer o Bakhtin, existe aqui já um microdiálogo, as palavras já são bivocais. Por quê? Porque eu tenho duas vozes, dois acentos, duas orientações, duas entonações.
tem a entonação de amor e ternura da mãe, mas tem a entonação de ironia amarga e de indignação do Raskolnikov. Ele não quer sacrificar a irmã para que ele consiga algo na vida. Então veja, e aí existem outras ideias em debate nessa representação do diálogo interior do Raskolnikov. O que está dizendo o Bakhtin? Todas as ideias, todas as vozes importantes, todas as ideologias que atinjam o personagem, elas têm que chegar a esse personagem. Elas têm que ser conhecidas do personagem, para que eu possa ver como é a sua autoconsciência e informação. Bom, dirá o Bakhtin, portanto, o romance, né, desse modo, ele se apresenta como um diálogo de verdades em lutas. A verdade do Raskolnikov, em luta com a verdade da sua mãe, com a verdade da sua irmã. Diferentes verdades que se encontram, que se embatem, sejam nos diálogos exteriores, sejam no diálogo interior dos personagens. E por meio desses embates, né, muita gente acredita, inclusive, que a polifonia se resume a um confronto de ideias, né, polêmicas. Não é necessariamente ou somente isso. Nós já vimos algumas questões. Eu estou olhando para um gênero específico que é o romance. Nesse gênero específico existe uma nova posição do autor, uma posição que permite o desenvolvimento das personagens, e um ponto fundamental é essa ideia da autoconsciência e informação. Então, quando eu estou pensando em polifonia, eu estou pensando em autoconsciência e informação, mas pensando que essa autoconsciência ela se forma no diálogo aí, sim, a questão da polifonia, no diálogo com outras várias vozes, que também estão em formação. Então, eu tenho um grande diálogo de muitas vozes, que representam a formação de diferentes autoconsciências. Para isso, para que eu tenha essa representação, eu vou precisar de uma nova posição do autor, em que ele é um participante do grande diálogo e estará em pé de igualdade com as personagens, sem imputar às personagens uma palavra final. Porque trazer a palavra final para as personagens, dizer quem elas são de uma vez por todas, é objetificá-las, é torná-las mortas. É justamente o contrário dessa ideia da vida em constante formação, da autoconsciência em constante formação. Então, encerrando aqui essa questão do personagem, nós vemos que para representar essa autoconsciência e informação, o autor precisa vir ao plano da personagem, dialogar com ela, sem nunca impor a palavra final a essa personagem, sem nunca dizer de uma vez por todas quem ela é. Bom, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Deixem seus comentários, por favor. Deixem o like, curtir. Isso é importante porque daí o YouTube vai entendendo que esse vídeo é relevante para as outras pessoas. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.